já iniciando ela. Então, gente, boa noite, né? Bem-vindos a essa aula. É uma aula ao vivo mesmo, tá? Hoje não vai ser uma live como talvez vocês estejam acostumados a ver. Ela vai ser uma aula um pouco informal, né? Vai ser um meio termo, tá? Entre uma live e uma aula. Vai ser uma conversa de alto nível, a gente pode pensar assim. E eu não vou ficar enrolando, tá? Pra poder dar o tempo ali. Provavelmente eu vou extrapolar. Eu sou ainda do tempo em que era 1 hora de live. E me parece que isso já não é mais assim. Já chutaram um balde, né? Eu acho que são 4 horas, salvo engano. Que é uma maravilha, mas não se preocupem, tá? Eu não vou usar esse tempo todo. Provavelmente vai ficar em 1 hora e meia, talvez um pouquinho mais. Aí quem tiver, tava até falando antes, em off, quem tiver, enfim, evidente, né? Não precisa levantar a mão e pedir pra sair, né? Quem quiser sair, fique à vontade. No seguinte sentido, eu vou gravar, tá? Eu tô gravando e vou deixar gravada. Então quem quiser ver mais tarde, vai ficar tanto no meu site. Aliás, eu tenho várias lives, tá? Em algum lugar do Instagram, ali, em um daqueles botões, sobre vários temas. Então, enfim, vai ficar sempre ali. Temas bem interessantes e estão conexos com esse tema que eu vou falar hoje, que é um tema mais seminal, em certo sentido, porque ele é mais basilar. É um tema mais amplo, né? Que engloba todos os outros temas. Então eu falo de educação, eu falo de filosofia, né? Engloba tudo. E aí fiquem à vontade, tá? Vai ficar aqui no Insta. E aí eu vou tentar colocar no meu site também essas lives. Eu tô criando uma seção no meu site em que eu vou colocar esses vídeos. Tá? Eu estou tentando colocar alguns dos textos que eu escrevo aqui no Instagram num formato mais de artigo, assim, um jeito mais inteligível, né? Porque eu acho horrível o modo como o Instagram possibilita essa comunicação por escrita, né? Então eu estou colocando também os textos lá, e quem quiser fique à vontade. O link para o site está aí na bio, né? É filosofiaclassicacristã.com.br. Então fique à vontade para me visitar também naquele ambiente. Então, gente, o que nós vamos fazer hoje? Tá? Qual é o percurso que nós vamos percorrer, né? Sendo redundante, né? O percurso do curso. É, é o seguinte, eu tenho percebido ao longo do meu ofício como professor, eu venho do meio acadêmico, né? Talvez não seja segredo para ninguém. Eu não tenho vergonha de falar ainda. Porque eu me formei num tempo em que a universidade ainda podia transitar lá, sem fechar o nariz. Mas foi assim, o tempo derradeiro, né? Hoje em dia eu confesso que eu não tenho mais estômago e nem condições de frequentar aqueles ambientes. Eu falo isso das ciências humanas, né? Imagina, Centro de Filosofia e Ciências Humanas. É um antro, tá? Eu falo isso sem nenhum receio de magoar ninguém. Porque é de fato, né? E aí, o meu público, estou fazendo esse circunlóquio só para dizer o seguinte: o meu público era pequeno naquela época, porque quem que se interessa por filosofia antiga, né? Quase ninguém. Mas era um público distinto, né? Você trata as questões com uma profundidade distinta, com um propósito distinto, e, via de regra, ninguém está interessado no que você fala, mesmo quem estuda o mesmo assunto. Eles, no mais das vezes, eles estão pensando na fala deles, no que eles dirão na sequência, ou eles usam algo, ou com o intuito de usar algo que você falou para discordar de você, ou, no mais das vezes, como usando uma expressão aristotélica, é para corroborar algum ponto deles, né? Eles chamam atenção a algo que você concorda com eles, entre aspas, e aí isso chama a atenção. Então,
é quase que um monólogo, né? É uma situação muito insalubre, muito infértil, muito difícil. É um ambiente muito difícil. E quando eu tomei a decisão de abandonar esses ambientes e me dirigir um pouco a moda o mesmo espírito, né, do Mortimer Adler, de tentar atingir um público maior, um público leigo. Embora eu nem conhecesse o Mortimer Adler quando eu tomei essa decisão. Eu comecei a encontrar um público distinto, né, um público que muitas vezes, ou quase sempre, sequer ouviu falar dos autores que eu irei discorrer sobre. Ontem eu fiz um teste bem interessante. Foi uma pequena enquete. Eu já sabia o resultado. Eu dei uma espécie de prévia do que eu vou falar para vocês hoje aqui. E aí eu perguntei, quem de vocês conhece Amônio Saca? Eu sabia que ninguém levantaria a mão. Se levantasse, eu ficaria muito surpreso. Quem conhece aí Amônio Sacas, bota aí. Eu conheço. Tá? A gente tem um público mais ou menos equivalente em termos de números agora, com o de ontem. Então coloquem aí. Eu conheço. Aí perguntei, quem conhece, já ouviu falar de Porfírio? Plotino. Aí, poderia fazer outras perguntas, né? Zenão de Sítio. Platão. Aí o pessoal, sim, Platão, sim, já ouvi falar. Sim, ó, não vale, ó. Teve gente que estava na aula de ontem, aí, ó. Então, já ouviu falar. Depois eu vou falar do Homem de Sacas, tá? Pra vocês não ficar, não ter que, não vão no Google não, tá? Não se preocupe, eu vou falar dele. Bem en passant, mas eu falarei sobre ele. É, Platão, sim, Platão eu já ouvi falar. Agora, quem saberia dizer uma tese platônica? Né? Algo que ele defende? Também, não. Então, aí a pergunta é, isso é ruim em si mesmo? Claro que não, né, gente? Claro que não. Não é ruim. Mas isso aponta para um problema, tá? Isso aponta, e eu fiz esse experimento, porque justamente ele denuncia, ele é uma espécie de indicativo do que eu falarei hoje, e é do próprio título dessa fala, que é Somos todos neoplatônicos, né? Uma pergunta. E a pessoa, eu imagino que alguns provavelmente fizeram esse tipo de indicação a si mesmo, né? Será que eu sou? Ou outros? Que neoplatônico, afinal de contas, né? Então, é sobre isso que eu quero falar hoje. E aí, qual é uma das tendências, tá? Eu tô fazendo só uma espécie de preparo para nossa fala, eu quero contextualizar ela, da importância dela. E o que acontece quando, quase sempre, né? Quando você se depara com uma situação em que você não sabe quase nada sobre aquele assunto, e você tem um certo interesse naquele assunto, você já sai com um caderninho, e eu aposto que tem alguém aí já fazendo isso, anotando nomes, né? Então, fazendo uma lista de nomes e já está se coçando aí para pedir uma lista de bibliografia, tá? Não façam isso, tá? Não façam. Eu garanto para vocês que vocês não vão arrancar nenhum livro de mim, tá? Eu sou muito econômico em recomendações bibliográficas, né? Por uma razão pedagógica e espero que fique um pouco claro até o final dessa live. Agora, durante essa semana, a título de provocação, eu fiz algumas postagens. E aí, várias pessoas, tanto nos comentários ou em off, eu tive uma interação bem interessante, assim, foi bem surpreendente pela quantidade de pessoas. E aí, muitas pessoas perguntando: será que tal autor, o que você acha de tal autor, de tal ponto, de tal doutrina? Enfim, coisas bem pontuais. Ou dizendo assim, um pouco mais genéricas, assim: tal autor, quais são os pontos que da doutrina dele, ou daquilo que ele defende, que são neoplatônicos? Aí, alguns eu não sabia, tá? Alguns eu não faço nem ideia. Mas, qual é o outros eu sabia, mas também não respondi. Porque o ponto é justamente não ir nesse sentido, tá? Como eu costumo dizer para os meus alunos, estudar um autor como Plotino, como Porfírio, ou como qualquer outro autor
antigo é uma tarefa bem árdua. Tá? Existe um conjunto de dificuldades associados, por exemplo, à composição do texto, tá? Que não é como hoje que você tem impressoras e você imprime um livro de quase que de maneira instantânea. Você pode, enfim, de uma maneira digital, você pode reeditar o livro quase que de maneira ilimitada, né? Na antiguidade não era assim, vocês sabem. E então existem muitos problemas com a transmissão do texto, enfim, isso vai deixando cada vez mais difícil chegar de fato à doutrina daquele filósofo. E às vezes isso é matéria de debate quase que infinito em termos acadêmicos. Tá? Existem pessoas, como eu, que escreveram uma tese de doutorado sobre uma página de um texto para justamente elucidar o sentido de uma passagem. Tá? Não quer dizer que eu só li uma página durante 4 anos, né? Eu li uma montanha de livros, mas para tratar de um problema específico relacionado à composição do texto que tinha implicações profundas na doutrina daquele autor, no caso Aristóteles, tá? Era uma questão realmente de primeira ordem, porque implicava com uma compreensão acerca do projeto filosófico de Aristóteles, e não só isso, acerca do conceito de filosofia, que era o meu interesse. Eu queria entender, desde que eu entrei na faculdade, o que era filosofia. E aí, a primeira filósofo que eu tentei responder essa pergunta foi Aristóteles. Eu fiquei graduação, mestrado e doutorado tentando entender o que era filosofia para Aristóteles. E isso, em grande medida, por dificuldades de ordem textual, tá? Então eu não recomendo a ninguém saudável, tá? Ninguém que tem uma vida normal fazer esse tipo de atividade. É muito desgastante e no mais das vezes você vai se embrenhar numa espécie de labirinto que você nunca mais vai sair de lá. Não são, né? Você pode sair vai sair provavelmente bem perturbado, né? Então o que eu faço? Eu sei que as pessoas, quase ninguém mais tem tempo de ir para uma espécie de claustro e ficar só estudando, né? Eu tive a aventura e a bênção de poder fazer isso em grande medida, a partir enfim, de contribuições de vocês, né? Com dinheiro público, através de uma bolsa, que era de fato uma quantidade risível. Você não tem nenhum tipo de direito trabalhista, né? Sendo bolsista. Mas me possibilitou me dedicar por bastante tempo sobre essas matérias. E hoje eu tento trazer isso de volta, né? Eu tento trazer a vocês tudo que eu aprendi ao longo desses anos. Mas, então, como professor, na medida em que eu mudei de público, né? Eu mudei de ambiente, eu preciso ter um modo mais efetivo, um método mais efetivo relacionado ao ensino, né? E à transmissão desses conteúdos que eu passei bastante anos da minha vida ruminando. E qual é a recomendação que eu faço? Esse é o meu método dispositivo, tá? O meu método didático é como eu faço como professor e é como eu faço como pesquisador, como eu faço como aluno, né? Como investigador de qualquer assunto. É o mesmo método. E qual? Eu me ocupo basicamente dos princípios. Tá? Se você quer entender uma questão, se você quer ter realmente conhecimento a respeito de algo, você deve se dedicar a conhecer os princípios e as causas daquele assunto. E com quem que eu aprendi, com quem que eu aprendi isso? Eu aprendi isso com Aristóteles. Tá? A definição de conhecimento filosófico barra, tá? Conhecimento científico, que é a mesma coisa para um grego como Aristóteles, ciência e filosofia. Ciência é um modo de conhecer na filosofia. Tá? Isso foi assim até meados do século XVIII, em que se usava o termo filosofia como sinônimo de ciência. Então, para Aristóteles, conhecer, ele mesmo diz, né? Conhecemos algo quando sabemos a causa pela qual esse algo é. E que isso não é de outro modo. Tá? Isso é a definição de ciência para Aristóteles. Então,
se nós quisermos ter entendimento sobre algo, nós devemos nos ocupar dos princípios. E aí a coisa é bastante interessante. Por quê? Porque os princípios são poucos. Tá? Os princípios são poucos, então é fácil, em certo sentido, conhecê-los. Na verdade não é, tá? Na verdade isso demanda um grande esforço. Mas, pelo menos, não chega a ser desesperador. Quer dizer, você ter um espírito de erudição, que é querer consumir uma grande quantidade de materiais, sendo um ser finito, né, em que você é limitado pelo tempo, pelo espaço, pela força, é uma tarefa, de fato, muito angustiante, né? Salvo exceções de pessoas que realmente têm uma capacidade, uma memória muito grande, uma capacidade de leitura muito grande, uma capacidade de resiliência, de suportar grandes cargas, né, de estudo. Isso não é saudável, tá? Mesmo para essas pessoas, isso não é saudável. E raramente um erudito é um filósofo, tá? Raramente um erudito é um filósofo. No sentido próprio da palavra. Por quê? Porque o conhecimento filosófico implica no conhecimento das causas. E a erudição, via de regra, não está preocupada com isso, tá? Mas enfim, isso é só uma espécie de parênteses, né? Então, eu busco conduzir os meus alunos na direção do princípio. E é isso que nós vamos fazer hoje, tá? Eu fiz esse circunloquio e espero que a gente tenha ganho tempo com ele, em vez de ter perdido, né? Então, qual é a questão que eu quero mostrar para vocês hoje? Para fazer vocês ganhar tempo, na verdade, nos estudos de vocês, enfim, nas questões que vocês querem conhecer. Eu quero mostrar para vocês hoje qual é o problema que originou o que eu chamo de neoplatonismo. Tá? Eu uso esse termo de uma maneira bem ampla, ele não está vinculado necessariamente àquilo que o Plotino, que é talvez seja o grande, ele é o grande, talvez não, ele é certamente o grande neoplatônico, é o sujeito a partir do qual nós cunhamos, ou para quem, né, foi cunhada essa expressão. Ele mesmo não se considerava um neoplatônico, ele se considerava um platônico, simplesmente, mas ele é um divisor de águas. Tá? Quando eu falo de neoplatonismo, eu não estou me referindo exatamente ao conjunto de doutrinas desse período. E aí, relacionado ao neoplatonismo, nós temos o Ammônio Sacas, que é essa figura que eu falei para vocês mais cedo, que é um sujeito, ele seria o primeiro neoplatônico, ele foi o professor do Plotino. Ele é um sujeito quase que mítico, né? Ele é muito envolto em lenda, mas ele é um sujeito que bebeu de muitas fontes, inclusive do cristianismo. Reza a tradição que ele é um cristão, um ex-cristão, né? Um sujeito que fez o caminho às avessas. Ele se converteu ao paganismo e fez uma mistureba de doutrinas de várias fontes, né? Do Oriente, do Egito, da Grécia, do cristianismo, do judaísmo. Misturou tudo num saco mesmo e passou para frente. E o Plotino acabou se encantando, se fascinando por aquilo, deu um tratamento mais sistemático para aquilo. E aí, mais tarde, o Porfírio, que é um sujeito bem movado, tá? Ele traduziu Aristóteles, categorias, ele platonizou Aristóteles, é algo que não pode ser perdoado. Mas enfim, isso é tema para um curso futuro. O Porfírio, enfim, essa doutrina, né, ela vai ter elementos do cristianismo, eles vão falar inclusive de um logos, né, por influência, tanto da filosofia grega anterior, como do próprio cristianismo. O logos vai ser o filho, é bem interessante, tá? Eles vão ter o espírito do mundo, eles vão ter uma eles vão ter uma trindade, na verdade. Pô, ficou bem redundante, né? Vai haver uma trindade neoplatônica, em que você tem o Uno, que é o Deus, você tem o Logos e o Espírito. Então, assim, o que eu estou
querendo dizer para vocês é que você tentar destrinchar os elementos dessa tipo de doutrina para pensar se você é neoplatônico ou não, é uma perda de tempo, tá? Fora que você dificilmente vai conseguir trazer algum tipo de consistência. Porque é uma doutrina confusa, ela é cheia de furos, cheia de contradições. É um sistema filosófico bem ruim, tá? Bem ruim mesmo. Não só porque é falso, mas é porque ele é deselegante em termos lógicos. Então é algo que, não, que eu de fato é, não empenharia meu tempo para investigar. Eu trataria justamente de questões mais fundamentais que vão me permitir, inclusive, reconhecer os platonismos, né, as doutrinas que esses homens sustentaram, de uma maneira muito mais consistente do que lendo esses autores, como uma primeira abordagem. Né? Não que isso não possa ser feito posteriormente. Eu recomendo que faça, eu inclusive faço, né? Não poderia dizer para vocês não fazer também. É um objeto de estudo e eu venho sempre lidando, né? Eu tenho que suportar ler essas pessoas aí. Mas enfim, então, qual é quando eu falo de neoplatonismo, eu estou falando, como os próprios antigos falavam, né, de Platão, tá? E eu costumo dizer que o neoplatonismo começa lá no Éden, em Gênesis 3:5, tá? Mas eu não vou voltar tanto assim, eu vou voltar bem menos no passado, e eu vou me concentrar na Grécia, tá? Eu vou me concentrar no problema que deu ensejo, deu fôlego ao surgimento do platonismo, tá? Então o que eu quero mostrar para vocês é o que o neoplatonismo tenta resolver. Qual é o problema que eles tentam resolver? E aí vocês vão poder pensar posteriormente como que o cristianismo responde esse problema, esse mesmo problema, tá? O grande problema, o grande equívoco ao longo da história foi adotar da, da estratégia platônica para resolver o problema. O que acabou sendo feito historicamente foi uma espécie de platonização do cristianismo. Né? Na tentativa de cristianizar Platão, acabou-se por platonizar o cristianismo em muitos sentidos, ao ponto de que isso se difundiu na nossa cultura. Tá? Eu vou mostrar isso um pouquinho hoje para vocês. Eu vou falar desse problema na antiguidade e aí eu vou dar um chute, chutar a bola para frente, né? E vou parar no nosso tempo só para mostrar para vocês dois casos em que o neoplatonismo está profundamente manifesto, tá? Ele está nas estruturas mesmas de dois modos de pensar o mundo que são, na superfície, são antagônicos, mas no seu íntimo, eles são igualmente platônicos, eles bebem igualmente da mesma fonte, tá? Eu vou falar disso, espero que vocês me acompanhem então até o final. Tô criando uma espécie de suspense, tá? Para manter minha plateia aqui atenta. Então vamos lá. Eu vou puxar agora uns slides, tá? Me perdoem. Eu sou o cara dos slides. Deixa eu ver se eu me acho aqui também. Ah, tô aqui, ó. Tá? Eu imagino que dê pra ver, tá? Se não der, vai ser uma lástima. Mas nos meus ensaios deu pra ver bem certinho. Então, espero que vocês estejam vendo aqui embaixo. Nós temos essa minha proposta pedagógica, tá? O modo como eu penso as questões da filosofia. É através do que que eu convencionei chamar de filosofia clássica cristã. No meu site, lá que eu falei mais cedo, fazendo um pouquinho de propaganda do meu trabalho, tem uma aula já na capa do site, tá? Você entra na primeira imagem. Tem um link para um curso que eu dei, que foi uma aula magna, na verdade, em que eu destrincho esse conceito, tá? Eu explico por que filosofia, por que clássica e por que cristã. Vale a pena ver. Hoje eu estava vendo, eu resolvi ver algumas passagens. Tem uma pessoa que fez uns comentários, eu fui me rever e aprendi muito comigo, tá? Sinceramente. Eu me surpreendo às vezes com as coisas que eu digo. E aí eu vejo que elas não vêm de mim, muitas delas, né? As bobagens sim, tá? As bobagens vêm de mim. O resto vem do Senhor. Então eu recomendo que vocês assistam
para justamente é, se imergir, né? Se vestir um pouco disso que eu estou tentando ensinar a vocês, tá? Não é algo meu, entendo. Fica muito claro na minha aula, tá? Não é algo meu, é um modo de pensar essencialmente bíblico, tá? Não tem nada, nenhum tipo de novidade ali. Só os nomes são, na superfície, são estranhos, né? Parece que é uma espécie de tensão entre essas coisas, filosofia clássica e cristã, mas não há, tá? São termos que, em última instância, poderiam ser reduzidos a um só. Eu, inclusive, falo do neoplatonismo nessa aula, bem de leve. Então, continuando, tá? Aqui nessa imagem nós temos Paulo, tá? Só para quem está se perguntando, é um quadro. E aí tem Atenas ali no fundo, né? E Paulo falando, aquela passagem de Atos aos atenienses, né? Falando aos estoicos e aos epicuristas, que eram duas doutrinas que tinham grande força, né? Naquele período. Então, qual é o ponto que eu quero tratar com vocês? E qual é o ponto que eu quero... Qual é o problema que deu vida ao platonismo? O autor-chave para se entender esse problema se chama Heráclito, tá? Talvez vocês nunca tenham ouvido falar dele. É muito provável que não. É um sujeito bem esquisito, tá? Ele já era esquisito em vida. O codinome dele era o Obscuro, né? Ele escreveu só um livro. O livro é em aforismos, em textos bem curtinhos. E ele depositou num templo e foi embora, nunca mais voltou. Um sujeito, também um sujeito quase que mais lendário do que real, né? Existem muitas anedotas a respeito da pessoa dele. Mas ele tem graças ao problema que ele postulou, aquilo que ele identificou, ele teve o seu lugar de direito no panteão dos filósofos, tá? O sujeito que escreveu quase nada, determinou em grande medida os rumos da filosofia ao longo da história. E ele vai influenciar especialmente Platão. Tá? Platão é uma das fontes que mais influenciou Platão, foi o pensamento de Heráclito. Então Heráclito ele floresceu ali por volta do ano 500 a.C. Eu botei aqui a data do florescimento, tá? O florescimento é o início da atividade filosófica como filósofo de direito, tá? Então pensem, uns 30 anos para o passado, uns 30 anos para o futuro, foi o tempo que ele viveu por volta de 70 anos. Então ele é no ano 500 a.C., tá? É onde ele está ali falando as insanidades que ele proferiu. E aí o Heráclito, ele propõe um seguinte questão. Ele percebe, sei lá por que razão, né? Ele percebe que a natureza, o que os gregos chamam de physis, tá? A natureza sensível, aquilo que nós percebemos pelos 5 sentidos. Ele percebe que a natureza sensível, ela está em constante mudança. Ele diz que tudo flui, tá? É um dos aforismos dele, né? Tudo flui. As coisas são como um rio. Talvez vocês já ouviram essa expressão, né, em que Heráclito, o dito de Heráclito, que supostamente afirma que seria impossível uma pessoa entrar 2 vezes no mesmo rio, né? Porque tanto as águas seriam diferentes, quanto a pessoa também haveria mudado, tá? E aí essa ideia foi levada tanto a tal extremo que mais tarde se corrigiu Heráclito, dizendo que na verdade seria impossível entrar uma única vez no rio. Interessante, né? Tamanha o grau da mudança. Então, para entender isso, eu sempre falo para os meus alunos darem uma maratonar naqueles vídeos de stop motion, em que você pega uma semente ali e aí eles ficam filmando, ela vai crescendo, né, vira uma flor, vira uma árvore, ou sei lá o que, dá frutos, morre, né, murcha e desaparece. Tá? O Heráclito teve uma intuição
dessa ordem a respeito da totalidade. Tá? Ele conseguiu fazer esse tipo de inferência e concluiu que toda a realidade é assim. O mundo está em completa mudança. As coisas sensíveis não têm nenhum tipo de permanência. E essa permanência é só ilusória. Se nós fôssemos da ordem dos deuses, nós poderíamos perceber isso. Mas como somos humanos, somos limitados, estamos no meio desse fluxo, nós acabamos tendo a impressão de que as coisas permanecem, que as coisas têm algum tipo de estabilidade. E o Heráclito disse, não, isso é um pensamento de uma ordem muito limitada, né? Você se assemelha àqueles que estão dormindo, pensando assim. É uma dos aforismos que ele profere, né? Que as pessoas andam como sonâmbulos, porque justamente acreditam na permanência, na estabilidade. Então, o Heráclito, ele acaba postulando que o mundo, a realidade sensível, ela é irracional. E aí o termo usado é sem logos, ou, a maneira dos gregos, né, ela é alogon, ela é sem logos, né? Ela é sem nenhum tipo de sentido, sem nenhum tipo de propósito. Tá? A realidade é assim. E aí ele avança mais nesse tipo de pensamento. Ele diz a realidade não só é irracional, mas como ela é o quê? Ela é contraditória. Eu estou riscando aqui, não sei por que razão, tá, gente? Eu não deveria estar riscando, não. Foi a afirmação que ele fez. Deixa eu ver se eu consigo apagar isso aqui. Bom, não vou conseguir apagar, fica arriscado, tá? Mas era só para sublinhar, eu estou riscando. Me perdoe. Ela é contraditória, tá? Ou seja, existe uma luta entre os opostos. Entre frio e quente, entre seco e molhado, entre fogo e água, enfim. Todos esses opostos. Entre yin e yang, né? Ele não fala isso, mas nós poderíamos extrapolar nesse sentido. Existe uma luta entre os opostos. E ao ponto que o Heráclito diz o quê? Que a natureza, o estado de natureza é o estado do pólemo, né? Da guerra, do conflito. Todas as coisas estão numa luta constante, tentando uma superar a outra, né? Uma destruir as outras. Então vocês pensam que o mundo é um lugar bem assustador, né? De conflito, em que as coisas se conflagram, né? Elas se aniquilam e elas tentam sim, predominar umas sobre as outras. E esse tipo de relação é uma relação de ordem dialética, em que você vai buscar justamente o quê? Uma espécie de equilíbrio, mas esse equilíbrio nunca ocorre. Tá? Sempre uma força está prevalecendo sobre a outra. O Heráclito não usa esse termo dialético, tá? Ele é um termo que vai surgir uns 100 e poucos anos depois, mas vai ser um termo muito importante e vai ser usado justamente nessa ideia de conciliação dos opostos. Então, para resumir, tá? Para o Heráclito, a natureza ela é o quê? Irracional, contraditória, né? E a força motriz, aquilo que coloca as coisas em movimento, é uma força dialética. Então gravem esses termos que eles vão aparecer, eles vão sair na superfície, né? Muitas vezes ao longo dessa aula, tá? E esse mundo, o mundo do sensível, é o mundo do homem, tá? Esse é o mundo humano. Aí você pensa, é possível haver nesse mundo algo como justiça, bondade, coisas dessa ordem, né? Valores morais? Claro que não, né? Claro que não. Essas coisas, inclusive, são forças também pro Heráclito que estão o tempo todo lutando entre si. E aí o Heráclito, ele não fica só com esse mundo maluco aí dele. Ele postula um pouco mais. Ele avança nesse sentido e ele coloca, ele postula uma seguinte, enfim, uma ideia para além disso, mas que está estreitamente relacionada com isso, que é a ideia de que há, de fato, um logos, há uma razão, tá? Só que ela é divina. E ela perpassa todas as coisas. Isso é, gente, vocês não sabem dimensionar o quão importante é isso. Eu costumo dizer para os meus alunos, em tom de brincadeira, mas muito seriamente,
que quando o último profeta de Israel se calou, lá pelo ano 400, né? Antes de Cristo, nós temos o primeiro filósofo grego falando do Logos. É o espírito preparando a língua grega e o pensamento grego para o anúncio lá de João. Tá? Claro que se você falar isso na faculdade, eles dão risada. Eles acham muito ingênuo você falar desses termos. Mas a Bíblia fala de gente assim, né? Que diz não a Deus, né? Tem um qualitativo para eles. Então eles não reconhecem, é claro. E aí eles ficam delirando, né? Sobre o que o Heráclito tentou falar, o que ele queria. Enfim, é uma matéria quase que infinita de debate sobre aquelas meia dúzia de sentenças que ele falou. E é uma coisa esquizofrênica, né? Aí quando você propõe algo dessa ordem, como eu estou propondo para vocês, eles acham tudo isso pouco rigoroso, pouco científico. E aí ficam se matando, né? Se lutando entre si, com aqueles delírios altamente subjetivos da parte deles, né? Mas enfim, é só um comentário à parte, né? Ao que eu estou dizendo. Então, o Heráclito fala desse logos, desse logos divino, dessa razão que perpassa todas as coisas. E ela é a medida de todas as coisas. Ela é que dá um certo equilíbrio, ela troca tudo em fogo, como ele diz. É bem interessante o raciocínio que ele faz. E aí o Heráclito, diante disso, ele diz o quê? Que tudo, na verdade, é um. É muito difícil saber o que ele quer dizer com isso, tá? É matéria de debate também. Ele queria dizer que todas as coisas particulares, né? Todos os objetos no mundo, todas as entidades no mundo são uma única entidade, uma espécie de panteísmo, ou se cada coisa individualmente, considerada aqueles opostos, em especial, né? O fogo e a água, o calor e o frio, são na verdade uma única e só realidade. Mas isso não é de todo importante. Muito provavelmente ele queria dizer algo que junte essas duas ideias, né? Então, para o Heráclito, o mundo era assim. Tá? Existia uma divisão radical entre o mundo sensível e uma espécie de, de, de esfera do real, no qual a divindade, mais ou menos no espírito lá de Gênesis, né? Mais ou menos naquela ideia de que você tem o Espírito de Deus sobre as águas, né? E naquele processo de organização das coisas, né? Naquele processo inicial. Então, essa é a imagem que eu penso que o Heráclito tinha, talvez, quando pensou isso. E esse é o mundo que ele coloca diante dos gregos. E aí os gregos agora, os que de fato entenderam a questão que ele estava colocando, que de fato perceberam o problema que ele estava tentando resolver, tinham daí o quê? O Heráclito joga a batata quente para frente. E aí eles têm que resolver. Porque as implicações são graves. E quais são as implicações? O mundo dos homens é caótico. O mundo dos homens não tem sentido. O mundo dos homens, o mundo sensível, aquilo que a gente toca, cheira, naquilo que a gente vive, é a pura desordem, a pura irracionalidade. Então, o problema agora é qual? É como encontrar sentido para o mundo, tá? Percebam, esse é o problema que o neoplatonismo vai tentar resolver. Essa é a questão filosófica. É nisso que vocês têm que se concentrar. As leituras que vocês forem fazer de agora em diante, vocês pensam a partir desse problema. Se o autor, de que modo o autor está tentando resolver esse problema? É como conferir significado ao mundo. Como você pode atribuir valor às coisas. E aí, como uma espécie de parênteses, tá? Para extrapolar um pouco o que eu estou falando. Lembrem de Gênesis 3:5. Tá? Lembrem do que a serpente propõe, que ela coloca diante de Adão e Eva. Né? Ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. Tá? Conhecer o bem e o mal é nada mais, nada menos que justamente atribuir valor às coisas.
atribuir sentido ao mundo. Então, o que o Heráclito está colocando aqui é justamente isso. É como que nós vamos agora, sem Deus, atribuir sentido ao mundo. Existe um Deus que está separado de nós. O mundo dos homens ele está envolto nessa loucura, em certo sentido. E aí agora você precisa resolver esse problema. E aí uma série de pensadores na antiguidade tentou resolver o problema e a solução se dá mais ou menos de dois modos, tá? Eu vou tentar expor isso bem rapidamente, porque eu já vi que eu tô adiantado na hora. Estão acompanhando, gente? Tá muito especulativo. Às vezes eu fico, como eu não tô vendo o rosto de vocês, eu não sei se vocês estão com uma cara de espanto ou se vocês estão com uma cara de sono. Ou se já foram fazer outra coisa, né? Mas enfim. Qual é a primeira solução, o primeiro sujeito, né, a primeira pessoa a tentar resolver esse problema que o Heráclito jogou no colo dos gregos? É Demócritos, tá? Esse carinha aqui, ó. Ano 400 a.C., tá? Também o período onde ele floresce, por volta aí de 50, 60 anos depois de Heráclito. Você tem o Demócrito. Só uma curiosidade, eu esqueci até de falar na outra aula. Vocês sabem qual é a cidade que o Heráclito vivia? Porque na antiguidade você costuma dizer, né? O sujeito sei lá, fulano de tal, né? Ele é de algum lugar da cidade. O Heráclito é o Heráclito de Éfeso, tá? Aí reza a tradição, talvez João tenha escrito o Evangelho lá, o, no princípio era o Logos, né? Lá em Éfeso. Isso é verdade, mas o filósofo do Logos era de Éfeso. Só uma curiosidade, né? Agora, o Demócrito. Como que ele tenta resolver esse problema? O Demócrito ele faz uma coisa bem econômica, né? Era um sujeito, ele era a navalha de Oca, por excelência. Ele vai, ele pega aqui o Deus, aqui eu já tinha até arriscado, né? E aqui, ó, não tem Deus, tá? Tudo que existe é o quê? Matéria, tá? Só matéria que existe. Ele descarta aquele mundo, o Logos, que perpassa todas as coisas do Heráclito, diz só existe matéria. Só que aí o problema é a matéria é totalmente desordenada, né? A matéria é um caos. Como que você vai conferir sentido à matéria? Forma à matéria? Constância à matéria? Como é que você faz isso? Então, ó, o Heráclito risca. Aqui é um risco mesmo, tá? Não tô sublinhando. Não existe razão medida. Não existe razão divina. Não existe logos. Qual é a medida de todas as coisas, então? Pro Heráclito. Pro Demócrito. Eles, bom, não é. Esse um aqui do Heráclito tá mal, né? Ele diz, não, esse aqui não é. Na verdade, tudo é átomo. Então nós temos aqui uma teoria atomista da matéria. Ela não é como a nossa teoria atômica, a física quântica, tá? Mas em espírito é a mesma coisa. A física quântica não avançou um trilionésimo de micron ou de milímetro, nem sei quais são as medidas que eles usam, em relação ao Demócrito, em termos filosóficos, tá? Eles estão exatamente no mesmo local que o Heráclito, o Demócrito estava, e eles estão com o mesmo problema na mão, não conseguem resolver, mas eles têm aquela pose de eu sou formado em Harvard, né? Eu sou formado em não sei aonde. Eu tenho um acelerador de partículas no meu quintal. Então, eu sei dessas coisas. E não sabem, tá? Não é à toa que o Aristóteles chamou a física de filosofia segunda. Porque ela vem depois da teologia. É sério, tá? A teologia é um termo aristotélico. Ele usou pela primeira vez na história do pensamento para designar a ciência primeira, a filosofia primeira. Está acima da física. Mas enfim, então o Demócrito, perdão, ele tem essa ideia de que tudo é átomo, tudo é matéria. Então só existe a natureza sensível, tá? Não existe mais nada. Só existe aquilo que você percebe pelos sentidos. E aí tudo flui, né? É um problema que tudo flui e isso ele tem que dar conta desse fluir.
Então, como que ele traz é, constância para a natureza? Ele traz através da ideia de, não da ideia de um, que é uma ideia matemática, em certo sentido. No sentido, o certo sentido que eu falo é no sentido grego de matemática, tá? Da filosofia da matemática. O Demócrito ele confere uma estrutura geométrica para os átomos. Os átomos são triângulos, losangos e coisas dessa sorte. E aí, na medida em que eles se relacionam através das propriedades matemáticas, você tem as coisas no mundo. Olha só, que legal, né? Mais ou menos como o pessoal está tentando fazer hoje em dia. A partir da matéria, a partir da matemática, você tirar conclusões a respeito da moralidade, da política, do sentido do todo, do sentido da vida, etc, etc. Tá? Então, pro Demócrito, a natureza não é mais irracional, ela é racional, porque ela é matemática. Tá? A razão da natureza para o Demócrito é matemática. E aqui vocês começam a se desenhar para vocês o problema do neoplatonismo. Tá? E do pior efeito do neoplatonismo sobre todos nós, tá? Que é a compreensão do logos em termos matemáticos, da razão no sentido da matemática, tá? A razão matemática. Isso vai ser o espírito do que? Do Renascimento, tá? Quando a ciência moderna tem o seu voo inicial, é o ápice do pensamento neoplatônico. Tá? É a consumação do neoplatonismo, é a ciência contemporânea, porque é justamente ali que uma vez mais se finca no vazio, tá? O projeto platônico de dar sentido à natureza, de dar sentido ao mundo. Então anotem isso. Aí, para o Demócrito, a natureza já não é mais contraditória, tá? E ela já não é mais tanto dialética. As coisas se resolvem, você consegue trazer algum tipo de ordem para o mundo. Mas qual é o problema que isso resulta? É o seguinte, deixa eu ver se eu consigo. Eu acabei de me perder, gente. No meu. Aqui, tô de volta. Perdão por isso. É, O que acontece na sequência? Eu tô tentando só tirar. Aqui, tá, foi. Para o Demócrito, a partir desse mundo que ele coloca, deixa eu voltar aqui. Ah, tá. Aqui. Nós temos o problema do mundo do homem, né? Você dá conta do mundo da natureza, em certo sentido, tá? De uma maneira muito precária, mas você dá conta. E aí você tem o problema do mundo do homem, tá? Aqui embaixo, né? O mundo do homem. E aí você vai se perguntar questões justamente relacionadas à experiência humana, à ação humana no mundo, o modo de ser do homem. Porque o modo de ser do homem não é o modo de ser da pedra, da árvore, é um modo de ser distinto. Né? Até o Demócrito tinha a capacidade de perceber isso. Até o pessoal aí dos centros de humanas hoje também ainda conseguem perceber isso, né? Que o homem tem um modo de ser distinto das demais coisas. Eles tentam de todas as maneiras aniquilar isso, né? Mas no íntimo deles, eles tentam preservar, ao menos para si mesmos, essas diferenças, enquanto que eles postulam o contrário para os outros, né? Então você tem um problema de trazer ordem para agora, ordem em sentido para o mundo do homem. E você vai trazer isso através do quê? Desse termo aqui, ó. Tá? Muito importante. Nomos. Significa o quê? Lei. E lei significa o quê? Para os gregos, convenção. Tá? Uma lei natural para um grego é igual a um círculo quadrado. Tá? É uma contradição em termos. Lei sempre é convenção para os gregos. Tá? No plano da natureza nós temos o quê? Necessidade, que é distinto de lei. Tá? Hoje em dia nós falamos de leis físicas, né? Mas isso é platonismo, tá? Acreditem que isso é platonismo.
Agora, então a lei é convenção. Aí o que acontece? Na medida em que as leis são convenções, você não tem o mesmo. O mundo do homem não está no mesma ordem, a constância, a ordem, né, do mundo dos homens não está no mesmo patamar da ordem do mundo das coisas, porque as convenções mudam, o certo e o errado mudam de lugar para lugar, né? As leis mudam. E aí o que isso foi gerar na cabeça dos gregos? Foi gerar exatamente, foi dar nascimento ao que nós chamamos de ceticismo. É uma escola de pensamento grego que vai beber aqui, nessas pessoas aqui, em Demócrito. Tá? Ceticismo. A ideia de que é o ceticismo e o relativismo. Tá? A ideia de que todas as coisas são relativas. As coisas relacionadas ao homem. E aí, o que acontece? Deixa eu ver se eu consigo passar o meu slide aqui. Acontece aqui, ó. Com o materialismo, acontece aqui, ó. O homem vai lá pra cima. Não sei se deu pra ver a animaçãozinha, né? Deu trabalho fazer isso. Nós temos o homem aqui em cima, no lugar de Deus, tá? Aí o homem faz o quê? O homem faz as leis, né? Não é a matéria que faz as leis pro homem. O homem faz as leis. O homem se torna o quê? Ele se torna o que um sofista grego vai dizer, o Protágoras, é o bicho-papão dos filósofos. Ele vai dizer o seguinte, que o homem se torna a medida de todas as coisas. Isso é inevitável, tá? Isso é uma consequência lógica necessária do materialismo, desse tipo de percepção. Aí é mais fácil nós vermos isso a partir dos gregos, né? Por isso que eu sempre digo, quer entender o nosso mundo, estude os gregos antigos, né? Você quer entender o mundo moderno, estude os gregos antigos, porque é a partir deles que você vai começar a perceber com mais facilidade os problemas. Qual é o problema que nós estamos enfrentando hoje? É o mesmo problema. Uma vez mais, conferir sentido, dizer aquilo que é o bem e o mal, tá? Conferir valor às coisas. É o problema de Gênesis 3:5. O homem passou, desde a queda, o homem formula sistemas políticos, filosóficos, ele formula suas babéis particulares para conseguir dar conta daquilo que no coração de Eva, né, e Adão se nasceu, né, esse desejo de ter a medida de todas as coisas. Tá? Então, no materialismo se cumpre desse modo. Agora, essa solução aqui, como vocês podem ver, ela é muito chula, né? Ela é uma solução muito precária, eu diria mesmo infantil. E aí, é claro que um homem da envergadura de Platão não poderia se contentar com isso aqui. Isso aqui é muito primário, é muito fácil de ser refutado. Então, um homem como Platão, ele não poderia dar nem bola para isso aqui. Ele desprezava profundamente esse tipo de filosofia materialista. E aí ele vai propor uma segunda, ele vai propor o quê? Vai propor o quê? Perdão, a sua solução para o problema. Tá? E aqui, mas o problema é o mesmo, tá? O problema permanece. E aí como que ele faz isso? Eu tentar passar. Nós temos Platão, e aí eu vou tentar ser rápido. Então, Kim, Platão, ele vai ter uma teoria que nós convencionamos chamar de idealismo, tá? Tem outros nomes para isso, mas a ideia de idealismo está relacionado à ideia de ideia, para ser bem redundante, bem cacofônico. Eu vou tentar deixar isso claro para vocês. Então, Platão é por volta do ano 400 a.C., tá? Na verdade, ele começa a escrever um pouquinho depois. Ele nasce ali em 429 e vai até 352, salvo engano. Ele vive bastante, 81 anos. E o Platão, ele assume esse problema que o Heráclito propôs, né, identificou, de que o mundo sensível é um mundo irracional, sem logos, é um mundo contraditório, é um mundo em que existe uma força, né, a força que move o mundo é uma força
de ordem dialética. Entendam, olha como é interessante. Não é uma lógica ainda a dialética. Em Platão, a ideia de dialética, ela vai começar a se configurar com mais corpo sistemático, como justamente um esforço de ter um discurso capaz de falar acerca do mundo. Então precisa ser um discurso que dê conta das contradições, porque o mundo ele é eivado de contradições. Então você precisa de uma lógica que dê conta do real, da natureza. Então a lógica, ela nasce como um discurso a respeito da realidade, de como você ordena o discurso para que você possa falar com verdade a respeito do mundo. Então você não tem uma lógica desvinculada do que nós chamamos de ontologia, que é uma, o quê? É uma lógica do mundo, de uma estrutura de mundo, do modo como as coisas são. Você não tem isso. O único lugar que você vai ter esse tipo de sandice vai ser com o pensamento moderno, tá? Contemporâneo, mais em específico, a partir do surgimento das lógicas matemáticas, que é uma lógica neoplatônica. Tá? O Platão, entenda, o Platão ele não vai fazer uma lógica para falar do mundo, tá? Mas o que eu estou falando é que a coisa começa por aí, né? Numa tentativa de falar com sentido do mundo. A dialética vai se converter em Platão num esforço, numa ferramenta de ascensão. É justamente para você sair do mundo. Tá? Ela vai ter uma outra função, ela vai ter uma função filosófica e eu diria mesmo espiritual. O papel da dialética em Platão, ele tem essa função. Mas enfim, não vou encher a cabeça de vocês de coisas por hora. Então Platão ele postula o quê? A existência de dois mundos. Tá? Existe um mundo sensível e existe um mundo suprassensível. Esse mundo aqui, ó. Ele está, como a palavra diz, né? Ele está acima do sensível. E esse mundo, ele diz que ele é o que habita nesse mundo? Quais são as entidades desse mundo? São o que ele chama de ideias. Ideia, tá? É um termo grego. Não tem tradução. Ideia é ideia. Em grego é ideia também. Só que é escrito com o alfabeto grego, né? E a etimologia da palavra, ela remete a outro termo que chama eidos. Isso que remete à ideia de forma, tá? Então, nesse mundo habitam as formas. Ou, como ele diz em outros textos, em outros momentos da doutrina dele, os paradigmas do quê? Das coisas no mundo. Então, o que habita nesse mundo é o quê? São as coisas em si mesmas, tá? É o homem em si, é o cavalo em si, a árvore em si. É bem esquisito, tá? E também os valores morais, o bem, o justo, enfim, o honesto, o belo, coisas dessa ordem. Todas elas habitam esse mundo. Todas elas são tipos de logos, tá? De conceitos, de definições. Mas eles são reais, tá? Eles não são verbais, eles são reais. Eles são mais reais do que as coisas no mundo sensível. O homem em si, ele é mais real do que o homem que nós, que eu, você, que os indivíduos. De fato, só ele é real. Nós somos o que? Uma mescla uma mescla, né? Uma coisa quase que irreal. Nós temos só um pouquinho de realidade. Então, as formas, elas são reais, elas são verdadeiras, elas são modelos, elas são paradigmas, né? Elas são boas. Elas são, na verdade, existe a forma do bem, que é a forma primeira, tá? Platão coloca a forma do bem, a ideia do bem, no lugar de Deus. Então vocês entendam que aqui vocês têm uma ideia, têm uma mente, tem um logos, você tem uma ideia impessoal, você tem um Deus que não pensa, você tem um princípio primeiro que não é pessoal, muito distinto do que a Bíblia nos ensina, né? Você tem a ideia não pensa, não raciocina, ela não tem uma atividade
do intelecto. Tá? Ela é imutável, ela é impassível, ela não se mexe. E por isso que os neoplatônicos, isso vai, no cristianismo, isso vai ser mesclado muito facilmente, né? Com a ideia do. Isso vai se manifestar como? Nas práticas ascéticas, em que as pessoas queriam purgar a carne. Né? Isso era uma prática muito comum no meio pagão, que se infiltrou de uma maneira muito forte no mundo cristão, que era a ideia de que você ser limpo da carne, da matéria, porque a matéria é má, né? A matéria é fonte do quê? Do engano, do falso, da cópia, do mal. E aí você tem que se tornar impassível, você tem que se tornar imóvel, você tem que se tornar puramente ideia, puro pensamento, né? Pensamento sem conteúdo. E aí você tem aquelas meditações de cunho oriental, né? Que você esvazia sua mente. Você quer se tornar como no Plotino, isso vai aparecer como você vai participar do uno. Não é mais nem do racional. Tá? É o um. O um está para além do logos. O um, ele ocupa o lugar de bem, Platão. Tá? Mas isso, enfim, como eu falei para vocês, são questões de somenos, né? Mas em Platão nós temos então dois princípios marcados, que são essas ideias ou formas, e o um lá de Heráclito. Ele não consegue se livrar disso. O que é isso é matéria de controvérsia, tá? O que é esse um? Mas o Platão fala o tempo todo dele. E o Platão não consegue não consegue dar ele não tem uma teoria muito adequada para dar conta das entidades matemáticas. Porque as entidades matemáticas, elas claramente não são materiais, né? Elas têm aquelas características relacionadas à necessidade de conhecimento. Elas não mudam, elas têm uma ordenação lógica, elas têm propriedades específicas que permitem justamente você construir pensamentos a partir delas, né? Então, as entidades matemáticas, elas geram conhecimento. Então, o Platão entende que se existe um mundo em que a parte do sensível, esse mundo possui algum tipo de conteúdo, né, de ideias, de entidades, e certamente dentro nesse mundo haveriam as entidades matemáticas. E ele coloca elas como entidades intermediárias. Olha que interessante, como uma espécie de intermediador entre quem? Entre o bem e as coisas no mundo. Elas funcionam como uma espécie de mediador entre as coisas. Então tudo isso vai se desenvolvendo, tá? Isso vai sendo fermentado ao longo de muitos séculos até chegar na era cristã. Mas vocês já conseguem perceber quais são os problemas aqui. Nós temos um dualismo, tá? Um dualismo radical, que separa postula a existência de dois mundos absolutamente separados. E aí qual é o problema? Um é a fonte de todo o bem e o outro é a fonte de todo o mal, de todo o engano, tudo que é ruim. Aí você tem aqui esse tipo de cosmovisão manifesta, né? E agora qual é o problema que se desenha a partir daqui? É como que você junta essas duas realidades? Como que você faz que a fonte do significado, a fonte de conteúdo, a fonte de valor, como é que ela sai daqui de cima e vai parar aqui embaixo? Como é que eu consigo ligar esses dois mundos? E aí o Platão ele pensa em duas estratégias distintas, tá? Que até durante a Idade Média se tentou até conciliar as duas, mas elas são tentativas distintas para resolver o mesmo problema, que é qual? Conectar, né? Um mundo e o outro. Uma das tentativas é através desse nome esquisito aqui, ó. O demiurgo. O demiurgo é o artesão do mundo. Ele é um tipo de deus, de divindade. Ele não é o deus, porque o deus é o bem, né? É uma ideia. Mas ele não é criador, tá? Ele não cria as ideias, ele não cria as formas, mas ele pega as formas como modelo
e produz as coisas, à maneira de um artesão. Essa figura ela é bem controversa dentro do pensamento de Platão, porque Platão fazia muito uso de mitos para tentar explicar questões de ordem mais intelectual, né, mais filosófica. Mas enfim, isso virou lugar comum na filosofia platônica. A figura do demiurgo. Outra solução que o Platão vai apresentar para isso é qual? É o rei filósofo. É o homem. Não é o homem, é o filósofo, tá? O filósofo é mais que um homem. Eu esqueci de botar aqui no slide o rei filósofo, mas lembrei desse termo, rei filósofo. Ele vai aparecer no final da minha fala. Cabe ao filósofo ascender ao mundo das ideias. Tá? Entendam isso. O filósofo, através de uma educação muito rigorosa, a educação do filósofo, no entender de Platão, demora 50 anos. É um evento, tá? É um acontecimento na vida de uma cidade, produzir um filósofo. E todo esse processo é um processo de quê? De purificação. É uma ascensão dialética, rigorosamente falando, em que o filósofo ele vai sendo purgado de toda a materialidade, de todas as paixões, de tudo aquilo que segura ele na Terra. E aí é o ponto de que ele vai ascender ao mundo das ideias. E nesse mundo, que é puro espírito, né? Ele vai poder contemplar as formas na sua pureza e ele vai se dignar, ele vai se rebaixar, ele vai se reduzir e ele vai voltar ao mundo da carne. Ele vai se encarnar no mundo e vai poder o quê? Ser um mediador entre o bem e os homens. Gente, as implicações disso são pavorosas. Tá? O rei filósofo. Projeto de todas as ditaduras, né? Aqui nós temos a, a, a gênese, né? Teórica dos projetos totalitários do nosso século, tá? Século nosso agora e o século passado. Esse sujeito que é o mediador entre o céu e a terra, tá? Encarnado na figura de um homem. Aí vocês percebem, é muito claro, né, a ressonância que isso tem com a figura de Cristo, né? Então é o homem tentando se fazer Cristo, né? O homem tentando levar a cabo aquele projeto iniciado lá em Gênesis 3:5, tá? Isso é Platão, gente. Isso é Platão, tá? Agora, progredindo, senão a gente não acaba hoje. Opa, já apareceu. O que eu queria falar para vocês agora na sequência para terminar o nosso. Eu vou tentar ficar dentro do tempo que eu falei para vocês, né? Começamos às 9, agora é 10h20. Talvez mais uns 20 minutos. Aguentem firme aí. Eu consigo terminar. Como que isso se manifesta ao longo da história? De diversos modos, tá? Com diversas estratégias, né? Mas ele se manifesta de um modo muito sutil. Às vezes é muito grosseiro, né? Às vezes é muito fácil de perceber. E às vezes é de um modo muito sutil. Muito difícil de perceber. E uma das principais infiltrações deste tipo de pensamento foi através do que eu falei para vocês, da matematização do Logos. Tá? Guardem essa expressão no coração de vocês. A matematização do Logos. Porque o Logos de Deus é o quê? O Logos de Deus é palavra. Tá? É fala. Não é cálculo. A matemática não é algo para ser demonizado. A matemática ela é o que? Ela deve ser colocada no seu lugar, né? No seu lugar de direito. A matemática é uma das expressões do ser, mas ela não é o ser mesmo, ou ela não é aquilo que que possa ser colocado como o primeiro, como aconteceu, como um desenvolvimento posterior do pensamento platônico através do neoplatonismo, o histórico mesmo, né? Quando o Plotino coloca como
o ápice na escala de realidades o 1. Tá? Mas enfim, a coisa toda chegou a um ponto. Eu usei na minha última aula, eu usei a anedota. Eu devia ter começado com ela, mas eu vou falar agora, já no final da fala. É uma anedota, eu não lembro onde que eu vi isso, mas é sobre uns peixes no aquário, um diálogo de peixes, em que um peixe passa por dois outros e fala: Ah, senhores, como vai a água? E aí eles se olham e dizem: O que é água? Eles não percebem aquele elemento que os cerca. Eles, inclusive, sequer acreditam na existência da água. Isso para ilustrar o quê? O que o neoplatonismo se tornou na nossa cultura. Tá? Ele está tão entranhado no tecido da nossa cosmovisão que ele se tornou o ar que nós respiramos. Tá? E é muito difícil sair disso. Aí eu digo isso não para que vocês se desesperem, tá? Mas é que vocês entendam que as coisas estão mal, né? Mas isso não é segredo, né? Só vocês lerem Apocalipse, vocês vão ver que as coisas não vão terminar bem para alguns, né? Vai piorar bastante antes de melhorar. Mas enfim, de que modo que o platonismo se tornou o ar que nós respiramos? Tá? Um dos elementos em que isso ocorre é através dessa figura aqui, ó, que se manifesta, né? Não que ocorre, se manifesta através desse sujeito aqui, muito bonachão, muito um velhinho muito simpático, né? Pra quem não conhece ele, ó, ele tá quase que irreconhecível aqui, né? É o Karl, né? O Karl Marx. E de que modo que o Karl Marx é um neoplatônico? Talvez isso vai causar algum espanto em vocês. Vamos ver. Vamos pensar um pouquinho no Karl Marx, tá? Através dessas duas questões aqui, ó. Só vou abrir um parênteses, tá? Na faculdade nós... Não, eu vou falar isso depois, tá? Pra encerrar. De que modo que o Karl Marx é um neoplatônico? Até aquele livro, né? Era o Karl Marx um satanista, né? Eu vou escrever o livro Era Karl Marx um neoplatonista? Vou fazer isso, sim. Deus me ajude. O Karl Marx, assim como o Platão, ele bebe de muitas fontes, né? Mas ele bebe de duas fontes em específico. Uma delas é essa aqui, ó. Materialismo. Tá? O Karl Marx era um materialista. E adivinhem que ele fez uma tese de doutorado. Dizem as más línguas, né? Que ele fez um doutorado. Não sei se foi mesmo. Eu brinquei ontem. E será que foi um EAD do MEC que deu o diploma dele? Mas enfim, ele fez uma tese, dizem, sobre Demócrito e Epicuro. Demócrito, lembra? A gente falou um pouquinho dele há pouco, né? O Epicuro é um desdobramento filosófico de Demócrito, através do estoicismo. E o Karl Marx, ele vai fazer uma tese em que ele vai comparar o conceito, as diferenças do conceito de natureza entre Demócrito e Epicuro. Mas, entendam, tanto Demócrito como Epicuro tinham uma compreensão materialista da natureza. Para o Epicuro também só existia o plano da matéria. Tá? Rigorosamente falando, só existia matéria. Inclusive a física do Epicuro é uma física de cunho atômico, né, atomista. Ele vai tentar melhorar os buracos da doutrina do Demócrito. Então, o Karl Marx, ele com seus 23 anos, salvo engano, termina essa tese, totalmente já imbuído, né, do espírito materialista, muito faceiro. E aí ele vai entrar em contato com um outro sujeito, Hegel. Né? Hegel é o ápice do neoplatonismo. Ele é a encarnação do Platão, né? Na modernidade. Ele é o grande filósofo de uma escola de pensamento que nós convencionamos chamar de idealismo alemão. E aí a doutrina do Hegel é uma doutrina pra gente louca, tá? Tem uma anedota no meio já muito antiga que
que diz que quando Hegel foi traduzido para o francês, os alemães foram ler Hegel em francês para ver se tinham entendido mesmo, de fato, o que ele havia falado em alemão. Tamanha dificuldade da doutrina do Hegel. Mas é, eu estudei um pouco de Hegel, tá? Eu tive a resiliência. Um professor um especialista em Hegel, bem respeitado, que fez uma leitura linha a linha, que é algo que só se faz em filosofia antiga, tá? Ler um filósofo linha a linha. Eu li a Fenomenologia do Espírito durante um ano, a gente leu, que é a obra máxima do pensamento de Hegel. E assim, é uma coisa de deixar você realmente. É quase como ler a Divina Comédia, né? Você vai até o inferno, mas fica lá no fundo do poço, você nunca sai de lá. E aí o Hegel, ele postula, dentro das suas muitas loucuras, ele postula a ideia de um espírito, um Geist, que seria, ele estaria muito nos moldes daquele Logos do Heráclito, tá? Que está perpassando, conduzindo todo o decurso, né? O decorrer, o desdobrar-se da natureza. Isso não só do ponto de vista das estruturas físicas, mas especialmente das estruturas humanas, da história do homem. Então todo esse processo é como que uma espécie de manifestação, toda a história humana é uma manifestação do espírito. Olha só, né? Isso é plágio, né? Isso é plágio. É um plágio maldito, né? E aí o Hegel, então, ele tem essa ideia louca. E aí qual é, dentro do pensamento do Hegel, nós temos mais o quê? Que a natureza é contraditória. A força que move todas as coisas é uma força dialética. Sim, nós temos só uma repostulação numa linguagem altamente enfadonha, altamente obscura, daquelas mesmas ideias que foram postuladas por um outro filósofo altamente obscuro, mas que pelo menos tinha algum talento literário, ao contrário do Hegel, né? O Heráclito, pelo menos, é alguém agradável de ler. E aí o Marx ele bebe nessas duas fontes, tá? De um lado ele tem o materialismo, de um lado ele tem o Platão. E aí o Marx ele se achou bastante genial, tá? Eu vou pegar aqui um texto dele. Ele achou que ele podia, então, só para dizer, né? De Marx nós temos na verdade Platão, tá? Saindo de Marx como o pano de fundo do pensamento marxista é Platão, tá? Puro e simples. Esse aqui é só uma espécie, como eu falei para vocês, de repostulação, de requentamento, né? De requentar aquela aquela gororoba que foi feita no passado. Aí o Marx ele faz o seguinte, qual é a solução que ele apresenta? Eu trouxe aqui é um trechinho, tá? Eu não vou ler, mas é só para você saber que existe isso aqui. É o pós-fácil, acreditem, ó. Pós-fácil da segunda edição da edição alemã do Capital. Eu nunca vi um livro ter tanto pós-fácil como esse. Tá? É uma coisa assim, metade do primeiro volume é só pós-fácios. E aí nesse pós-fácil, uma parte me chamou a atenção e que o Marx está comentando uma fala de alguém, uma carta de alguém que falou bem dele, eu acho. É até difícil saber. E aí ele fala do verdadeiro método dialético dele aqui, né? Ele fala o meu verdadeiro método. E aí ele fala que é o método dialético, tá? Eu quero que vocês só prestem atenção nos termos, tá? Na ocorrência dos termos. E aí, na sequência, ele vai falar que na fundamentação do método dialético, na sua fundamentação, né, naquilo que está subjazendo a esse processo, ele falou, o meu método, ele não só difere do hegeliano, tá? Mas ele também é uma antítese direta. Isso é muito importante. O próprio método é dialético, ou seja, ele já é uma luta entre ideias opostas que vão
se na cabeça do Hegel vai resultar uma síntese, tá? Só na cabeça dele, porque ele não entendia de lógica, que você vai ter isso. E aí, o que acontece? Então, o Marx já vê, ele se vê como um desdobramento necessário e lógico do pensamento do Hegel. Ele é a superação do pensamento de Hegel. E Hegel é o filósofo alemão por excelência, né? Era um sujeito muito importante, já em vida. E o Marx era um Zé Ninguém, que achava que já tinha superado Hegel. Tamanha arrogância dele. E aí ele diz o seguinte, que para o Hegel, o processo de pensamento, né, o Hegel dá o nome de ideia. Ó, Platão, né? E aí ele transforma no sujeito autônomo, né, ele é o demiurgo do real. Olha só, o demiurgo do real é aquela entidade platônica que produz realidade. E aí ele diz para mim, tá? Para mim, pelo contrário, o ideal não é nada mais do que o material. Olha só, ele aniquila a distinção entre ideia e matéria. Ele faz o que o Demócrito fez, né? É um retrocesso. O Marx entende isso como um progresso, enquanto é um retrocesso naquela espiral de loucura, né? Ele volta atrás, porque para frente não dá para ir, né? Não dá para ir. E aí ele tem que voltar. E aí ele diz então que o ideal não é nada mais que o material, transposto e traduzido na cabeça do homem. Olha só. Quanta maldição dita num parágrafo, né? Então vocês percebem que o homem é a medida de todas as coisas, em Marx. Mas não entenda que o homem é você e eu, tá? O homem aqui é Marx, tá? Marx é o filósofo. Ele é o rei filósofo. É ele que vai ascender ao mundo das ideias que não existem e vai o quê? Vai produzir realidade no nosso mundo. Ele vai tirar da cabeça dele, ele não vai tirar mais do mundo à parte, né? Vai ser tirado do mundo do intelecto, da cabeça dele. E aí ele continua, ele fala, né, que na verdade a dialética do Hegel ela é um processo de mistificação, como era em Platão, tá? Como era em Platão. O neoplatonismo, ele vai, se ele for levado aos seus extremos, ele vai se tornar num processo místico. Tá? O neoplatonismo mesmo de Plotino era uma série, propunha como desdobramento final uma sese mística, tá? Você vai ter um acesso, uma experiência mística da divindade que está para além da razão, tá? Então, o platonismo ele termina no misticismo. Então, nisso o Marx percebe, também não é muito difícil, né? Mas ele diz o quê? Que é necessário inverter esse processo, né? Para descobrir o cerne racional dentro do invólucro místico, né? E aí ele continua dizendo o quê? Que a tentativa do Hegel era tornar o quê? Sublime o existente. Viu? Tornar significativo o mundo das coisas, né? O mundo material. Ele queria não só tornar significativo, mas queria sublimá-lo. Ele queria divinizá-lo. Ele queria tornar o mundo dos sentidos, o mundo material, ele queria tornar o mundo bom. O que o Hegel queria fazer era o quê? Era no final do dia ele olhar para tudo que ele fez e dizer e ver que era bom. Tá? É isso que ele queria fazer. E aí o Marx ele diz, bom, ele vai inverter esse processo, né? E aí ele usa uma expressão muito interessante, que ele diz que a ideia de apreensão da forma, tá? Da forma, vocabulário platônico existente no fluxo do movimento. A ideia de fluxo heraclitiana, né? Então, e é esse processo de dialético que ele já não entende mais como uma sese mística, mas como o que? Um processo de materialização de uma ideia. E isso vai o que? Vai conter o fluxo do movimento, vai tornar as coisas, vai conferir realidade às coisas no mundo. Tá? E aí ele fala, o movimento é repleno de contradições. E aí ele vai fazer um uso, evidentemente, que social, né? Assim como o Demócrito, ele partiu de uma reflexão acerca da natureza, tá? E ficou ali.
O Marx agora ele vai tentar expandir a sua doutrina para além do mundo físico. Ele vai tentar levar ela para o quê? Para o mundo dos homens, para o mundo do real, e por isso que ela vai ter implicações sociais, tá? Quando alguém fala que o Marx é um autor da sociologia, é um sujeito que não entende nada de nada, tá? Ele só está tratando de um dos aspectos necessários do problema, tá? Aí aqui foi onde eu tirei essas linhas para a gente refletir, tá bom? Então, só para terminar, tá? Já estou quase chegando ao final. O que o Marx faz, então? Né? Ele vai propor uma dialética materialista. Muito interessante, né? É. Enquanto que a do Hegel é uma dialética mística, como também é a de Platão, o Marx vai propor, para superar o platonismo, uma dialética mística. E aí ele vai fazer o quê? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ó, viram ali? Ficou legal, né? Ele inverteu o Platão de cabeça para baixo. Essa é a genialidade do marxismo. Ele começou a ler o livro de cabeça para baixo, gente. Aí vocês veem os sujeitos ali, né? Aqui na nossa porta. Aquele cara lá que. Vocês sabem quem, né? Lendo o livro de cabeça para baixo. Vocês sabem por quê, né? De onde que ele tirou essa ideia? Tirou aqui do Marx. Mas enfim, gente. Pra encerrar, tá? Eu sei que vocês já estão cansados. Eu sou como Sócrates, tá? Eu falo. Sócrates era famoso por não se cansar nunca quando ele falava. Cansava os outros, né? A resiliência do filósofo. Mas eu vou terminar. Eu só quero agora fazer muito brevemente um apontamento para vocês em outro lugar que se manifesta isso. Eu falei no começo, né? Eu prometi, eu vou cumprir. Que é uma outra dimensão em que o neoplatonismo se mostra em toda a sua inteireza. Que é aqui, ó. No Superman. Não no Superman, tá? Eu botei isso aqui como. Eu era pra ter tirado e esqueci. Mas hoje eu tava pensando sobre os heróis da Marvel, né? Daria um material muito interessante pra reflexão, gente. Mas enfim, pensar isso outro dia. Não é o Superman, tá? Mas é o Zuckerman. É o Zuckerberg. Vocês conhecem esse sujeito aí, né? Bem spooky, né? Assustador. E, gente, eu não conheço ele, tá? Eu não sei quem. Pra mim, ele é só uma figura da mesma ordem desses autores que eu trato, tá? Tem um retratinho dele. Porque esse sujeito aqui já não é mais uma pessoa, tá? Ele é uma ideia já. Ele é. Vocês vão entender isso um pouquinho mais pra frente. E até eu peguei essa foto de propósito. Tem outras que ele tá rindo, que são mais assustadoras. Mas eu peguei porque justamente ele. Eu não sei se ele faz isso de propósito ou se ele é assim mesmo. Mas enfim, eu não tô querendo me aproveitar da aparência física dele. Não é a minha intenção, entendo? Eu não sei quem ele é mesmo. É, mas ele tem esse ar quase que robótico, né? Eu digo, é uma manifestação, é a possessão neoplatônica do logos matemático. Ele é um programador, né? Ele já tem um mundo muito matematizado. Eu vou tirar ele daqui, né? Mas enfim, de que modo que se manifesta a ideia dele? Recentemente ele veio, né, quase que eufórico. Não, quase que não, ele estava extremamente eufórico, propondo um mundo das ideias, né? Através desse metaverso. Eu tenho uma live sobre isso. Eu acho que tá no meu Insta. Vejam, assim, é bem. Eu, pelo menos, achei bem interessante. Gostei de falar do tema. De como que isso é uma espécie de cristalização do neoplatonismo. Tá? Muito clara. E aí eu deixo aqui só com vocês como uma continuação desse estudo, né? Se vocês quiserem fazer. De como que o metaverso é justamente o neoplatonismo para o nosso tempo, né? E aí ele de fato, ele está para, né, o mundo das ideias de Platão, que é de onde nós vamos tirar tudo o que é real, verdadeiro, modelo e bem, tá? Vai sair tudo do metaverso. E o nosso mundo
pobre mundo, é o mundo do lado de cada tela, é o mundo físico. Ele é um mundo onde existe a aparência, né? Existe o falso, existe a cópia, existe o mal, existe o sofrimento. E as coisas lá no metaverso, elas são mais reais do que as coisas aqui no nosso mundo. Por isso que elas valem milhões lá, enquanto que as coisas aqui no mundo não valem tanto, né? Mas vejam esse vídeo, tá? Para eu não me alongar aqui, e eu falo bastante sobre isso. Mas onde o Zuckerberg entra aqui? Tá? Ele entra, gente, acreditem. Ele entra aqui como rei filósofo, tá? Ele vai ser o sujeito, ele é o sujeito, na verdade, que ascendeu ao mundo metafísico, tá? E é ele, ou a equipe dele, ou enfim, como eu falei, não é uma pessoa, né? Eu não estou me direcionando aqui a uma pessoa. Eu estou dirigindo aqui, falando de uma entidade já, dessa ordem. Seja um grupo de, sei lá, de empresários ou de CEOs, não sei quem que são. Mas eles já são, eles não estão mais na ordem do físico, né, do indivíduo, do particular. Mas é ele que vai trazer ao nosso mundo, do mundo que ele criou, né? Ele é a conjunção do demiurgo com o rei filósofo, né? E aí ele vai trazer ao nosso mundo valor, sentido. Ele vai nos trazer dignidade. Ele vai nos salvar, né? Nos remir. Ele vai, em última instância, tornar o nosso mundo real. Tá? É isso que ele vai fazer. E é isso que, de um modo geral, todos esses sistemas políticos, essas ideologias que nós entendemos assim de maneira bastante clara como anticristãs, tentam fazer, tá? Todos eles tentam fazer a mesma coisa. E nós, como cristãos, nós temos o dever de reagir contra isso, né? E não só temos o dever, como tão somente nós temos as ferramentas e as condições necessárias para fazer isso, tá? Somente nós, como cristãos. E aí, como que isso acontece, tá? Só para não deixar vocês totalmente no vazio, e para encerrar essa live mesmo, parece uma novela mexicana, né? Que eu falo que vai terminar, terminar, terminar e não termina. Mas vai terminar, tá? Tá terminando. É, esse processo passa pela uma, acreditem, gente, pela uma renovação da mente. Olha só que interessante, tá? A receita tá dada lá em Romanos, naquela passagem para lá de conhecida, em que Paulo diz o quê? Não vos conformei ao mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, tá? Essa é a chave para resolução do problema. Nós precisamos ter uma renovação da mente. E os termos em gregos que estão nessa passagem são maravilhosos, né? Nós temos o termo metamorfose, que traduzimos por transformação, né? É bem ruim. Porque metamorfose o que, que é? É meta, né? Do metaverso, do metafísico, essa proposição grega. E o termo morfé, que é um dos termos que Platão usa para designar as ideias, o mundo das ideias. Nós precisamos de uma forma transformada, uma forma que vai transformar o que? O nosso nous, a nossa mente. E aí outro termo associado a isso que eu estou falando é o termo metanoia. E quem conhece um pouquinho de grego sabe que foi traduzido por arrependimento. E com todo respeito a quem traduziu, a tradição, né, que traduziu desse modo, eu vejo que talvez, eu até brinquei com meus alunos na aula passada, eu não tenho certeza, eu não pesquisei sobre isso ainda, mas talvez seja um esforço dos tradutores, né, de não querer platonizar o termo, né, querer uma espécie de contraponto. Por que eu digo isso? Porque a metanoia, né, nós temos a ideia de meta também, a preposição, e nous.
que é o quê? Intelecto, razão, pensamento. Então, o arrependimento, ele é um nous transformado, né? Um intelecto transformado. Uma mudança que de atitude, né? Uma mudança de modo de ver. Você pensa que de um modo, você se arrepende, né? Você muda o seu pensamento. Mas não é uma pura e simples mudança de opinião, né? Tipo, como você dizia, eu gostei de sorvete, eu gostava de sorvete de abacaxi, me arrependi e agora eu gosto de sorvete de chocolate. Você pode usar o termo nesse sentido, as pessoas vão te entender. Mas nós percebemos que o sentido é muito mais da ordem ontológica, né? Da ordem do ser. Então, o arrependimento, ele demanda como necessário uma transformação completa e radical do intelecto. E aí não entendo, gente. Aí que eu falo, a grande armadilha é você entender intelecto de uma maneira mal neoplatônica. E aí você fica numa espécie de armadilha, num poço em que você está caindo sempre, porque você vai pensar essas questões já a partir de uma mente não transformada, né? E aí você acaba postulando erro em lugar de acerto. Então é um problema, e é um problema que todos nós estamos imersos. Por isso que eu falo, é a água que a gente nada, é o ar que nós respiramos. E aí como que nós vamos ser transformados na mente, para que a gente possa ter, como Paulo fala aos Coríntios, né, a mente de Cristo, tá? Uma mente cristificada, como eu gosto de dizer. Aí eu brinquei ontem, né, com os alunos dizendo assim, aí o sujeito diz, me dá bibliografia aí para eu poder ler sobre isso. Aí você já vê o neoplatonismo tomando conta, né? Eu quero ler mais sobre isso. Aí você já cai de novo na armadilha. E aí você tá mal, né? Então eu espero que eu vou encerrar, tá, por hoje. Eu acho que já foi bastante conteúdo, né, para se pensar, para se refletir. Eu não vou querer esgotar todo esse tema hoje, porque nem poderia. E também vocês já estão cansados, né? Mas fico aqui, estendo a todos vocês o convite para que vocês estejam me acompanhando aí no meu trabalho. Vocês também estejam refletindo sobre esses temas, mesmo que seja de maneira independente. Mas que eu sempre peço ao Senhor que o que eu estou dizendo hoje não seja pedra de tropeço para ninguém, tá? Antes de todas as minhas falas, eu sempre oro e digo, Senhor, se aquilo que eu for dizer for para maldição, então que eu não diga nada, né? Eu fique calado. Mas isso não é garantia, né? Então, eu digo, orem vocês, né? Peçam vocês. Façam como eu sempre cito o Tiago, dizendo, peçam sabedoria a Deus, tá? Mas peçam crendo que vocês vão receber. E eu digo, não se eximam da responsabilidade de, de pensar sobre essas coisas, tá? De terem a mente transformada. Porque senão vocês nunca vão estar certos, né? Seguros de que vocês não estão, na verdade, na aparência, né? No erro, tá? Então esse é o meu... Eu busco encerrar minhas aulas assim, né? Busquem ao Senhor, né? Não deem ouvidos a mim. Busquem ao Senhor. Tá bom, gente? Não sei se alguém vai ter algum tipo de pergunta. Seria inédito, tá? Quase nunca ninguém me pergunta nada. Aí eu sempre acho que eu assusto as pessoas. Mas caso não tenham, que eu imagino que não vão ter mesmo, caso ocorra, né, algo a vocês essa noite, é, fiquem à vontade para entrar em contato comigo, para a gente poder dialogar, conversar sobre esses assuntos, tá? É sempre um prazer para mim e eu me esforço mesmo para poder estar sempre interagindo com as pessoas que me buscam, né, com esse tipo de contato. Tá bom, gente? Então agradeço de coração mesmo essa oportunidade de poder estar falando sobre um tema que me é tão caro. E aí só fazendo uma espécie de enfim, de colocação final, né, um convite.
Muito em breve eu vou estar lançando um estudo, tá? Um curso, vai ser ao vivo, nos moldes mais ou menos do que eu fiz hoje aqui, mas tratando de um tema muito caro, tá? Importantíssimo, até para pensar a questão lá do super-homem, dos super-heróis, que é o tema da coragem. Eu quero apresentar para vocês é, esse tema a partir de uma reflexão é, filosófico, clássica, cristã, tá? Nesses moldes, vendo qual é o problema que nós temos que resolver a partir da isso a filosofia clássica nos ajuda, né? Especialmente Platão, essa é a ironia, e aí ver como que esse problema ele vai se resolver tão somente. Não é só o problema da coragem, tá? É o problema da moralidade, da virtude, vai se resolver só na figura de Cristo, tá bom? Então, uma vez mais eu me despeço dessa grande novela mexicana, né? E que Deus os abençoe, tá? Fiquem à vontade para entrar em contato, tá? Eu vou me despedindo aqui então. Obrigado, hein?